Desde que o ser humano passou a olhar para o céu, uma pergunta nunca deixou de ecoar. O que existe do outro lado da Lua? Não o lado que vemos todas as noites, recortado em fases familiares, mas aquele que nunca se revela para nós. Durante séculos, ele foi chamado de lado escuro, um nome que carrega mais medo e imaginação do que ciência. Mas será que esse lado é realmente escuro ou apenas escondido? A verdade começa com algo que muita gente ainda se recusa a aceitar. A Lua gira. Ela não é um corpo imóvel, travado no espaço. O que acontece é um fenômeno raro chamado rotação síncrona. A Lua leva exatamente o mesmo tempo para girar em torno do próprio eixo e para dar uma volta completa ao redor da Terra. O resultado disso é quase hipnótico. Independentemente do dia, do ano ou do século, sempre vemos a mesma face lunar. A outra simplesmente nunca aponta para nós. E é aí que o mistério começa a crescer. Porque oculto não significa escuro. O lado que não vemos recebe luz do Sol normalmente. Enquanto aqui observamos a Lua cheia, o lado oculto está mergulhado na noite. 2 semanas depois, quando a Lua desaparece do nosso céu, é esse lado distante que está completamente iluminado. Ainda assim, por algum motivo, ele sempre foi tratado como proibido, desconhecido, quase como se não devesse ser observado. O que pouca gente sabe é que esse oculto não é absoluto. Existe uma sutileza orbital chamada libração lunar, um pequeno balanço causado pela inclinação e pela forma da órbita da Lua. Graças a isso, ao longo do tempo, conseguimos observar cerca de 59% da superfície lunar, e não apenas metade. Mesmo assim, existe uma porção significativa que jamais se mostra por completo. Sempre distante, sempre parcial, sempre fora de alcance. Quando a primeira imagem real desse lado finalmente chegou à Terra, em 1959, enviada por uma sonda soviética, o choque foi imediato. Ele não se parecia em nada com o que conhecíamos. Nada dos grandes mares lunares, escuros e planos. Em vez disso, uma superfície caótica, repleta de crateras profundas, montanhas irregulares e uma crosta visivelmente mais espessa. Para a ciência, isso tinha explicação. Para a imaginação humana, era combustível puro. Não demorou para surgirem teorias. Algumas dizem que o lado oculto abriga estruturas artificiais, antigas demais para serem humanas. Outras falam em bases secretas, escondidas justamente onde nenhum telescópio terrestre pode alcançar. Há quem acredite que crateras perfeitamente circulares seriam, na verdade, entradas. Há quem afirme que a Lua não é um corpo natural, mas uma mega estrutura colocada em órbita para observar a Terra. E claro, existe a teoria mais ousada de todas, a de que algo naquele lado nunca deveria ser visto, por isso nunca nos foi mostrado por completo. Essas ideias ganharam força especialmente durante a corrida espacial. Fotografias cortadas, ângulos específicos, sombras estranhas, transmissões interrompidas. Para os defensores da conspiração, não eram coincidências, eram sinais. Se o lado oculto não esconde nada, por que tanto silêncio durante tanto tempo? Esse silêncio, curiosamente, existe de verdade. Do ponto de vista cósmico, o lado oculto da Lua é o lugar mais silencioso do sistema solar em termos de interferência de rádio. A própria Lua bloqueia completamente os sinais da Terra. Por isso, cientistas já sugeriram instalar ali radiotelescópios para observar o universo primitivo, livre do ruído humano. Para a ciência, é um laboratório perfeito. Para os conspiracionistas, um local perfeito para não ser ouvido. E há mais. A maior cratera conhecida da Lua não está no lado que vemos, mas justamente no lado oculto. A bacia do Polo Sul Aitken tem mais de 2.500 km de diâmetro e é tão profunda que pode ter exposto material do manto lunar. Oficialmente, é o resultado de um impacto colossal ocorrido há bilhões de anos. Extraoficialmente, muitos questionam se algo tão gigantesco poderia ser apenas isso. A ciência responde com dados. A Lua teria sido travada gravitacionalmente pela Terra há bilhões de anos, ainda jovem, quando forças intensas deformaram sua estrutura interna. O lado que vemos teria uma crosta mais fina, facilitando o extravasamento de lava no passado, criando as manchas escuras que chamamos de mares. O lado oculto, com crosta mais espessa, teria permanecido bruto, intacto, quase primitivo. Uma explicação elegante, lógica, completa. Mas nem sempre lógica é suficiente para acalmar a curiosidade humana. Existe, inclusive, um detalhe que incomoda até os astrônomos. A Lua é grande demais para a Terra. Em comparação com outros planetas e seus satélites, essa relação é incomum. A teoria do grande impacto explica parte disso, mas ainda deixa lacunas. E toda lacuna científica costuma virar território fértil para especulações. Décadas depois da primeira fotografia, missões modernas finalmente pousaram nesse lado distante. Em 2019, a China conseguiu algo inédito: pousar uma sonda no lado oculto da Lua. Para isso, precisou lançar um satélite de retransmissão, já que nenhum sinal chega diretamente à Terra. Tudo precisa passar por um intermediário, nada é observado em tempo real. Um detalhe técnico, ou mais um elemento que alimenta desconfianças. Curiosamente, nenhuma agência espacial jamais usou oficialmente o termo lado escuro. O nome correto sempre foi lado oculto ou face distante. Ainda assim, o termo escuro sobreviveu, talvez porque seja mais forte, talvez porque soe mais ameaçador, ou talvez porque no fundo ele nunca tenha falado da Lua, mas da nossa necessidade de mistério. Afinal, poucas coisas são tão perturbadoras quanto saber que existe algo gigantesco permanentemente voltado para nós, e outro lado que jamais nos encara de volta. Um rosto invisível no céu, um hemisfério inteiro que, por mais que seja iluminado pelo Sol, permanece fora do nosso alcance natural. Talvez a Lua não esconda bases, nem estruturas, nem observadores silenciosos. Talvez o maior mistério não esteja lá em cima, mas aqui embaixo. Por que o desconhecido sempre nos atrai tanto? Por que precisamos acreditar que se algo está fora do nosso campo de visão, ele precisa guardar um segredo? A Lua continua girando, silenciosa, fiel ao seu ritmo, mostrando sempre a mesma face, enquanto guarda a outra apenas para si. E talvez no fim, o verdadeiro lado escuro nunca tenha sido o dela, mas o da nossa própria imaginação.